Então, pessoal, antes de começar, né, eu queria dar aí os parabéns para o Igor, né, uma salva de palmas aí para o Igor, grande, grande contribuidor aí para a RSI. E, bom, não vou me estender muito aqui, mas apesar de que o Igor realmente merece todo o reconhecimento aí pelo trabalho dele, eu vou dar continuidade aqui na noite com a minha palestra agora de hoje, né, ou do momento, falar de Brute Force e Dictionary Attack, né, quebrando senhas de PDF, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou botar aqui para a tela cheia, ok? E beleza, vamos lá começar. A agenda na nossa apresentação vai se construir nesses pontos aí que estão na tela agora, né? Primeiramente, nós vamos dar uma conhecida na pessoa que eu sou, né? Falar um pouquinho de mim. Logo em seguida, nós vamos entrar na definição de aleatoriedade, entropia e hash, para poder contextualizar melhor vocês. Vamos também dar uma olhada na aplicação desses conceitos na criação de senhas, né? E isso, assim, esses conceitos não só se aplicam na criação de senhas para PDF, né? Se aplicam para todo e qualquer tipo de senha que você utilizar. Métodos mais utilizados para poder quebrar senhas, ok? Então, a gente vai ali dar uma olhada em alguns métodos mais utilizados ali pelos hackers para poder eles conseguirem quebrar um hash de uma senha. Que hoje em dia, como a segurança de hoje ele tá muito bem sofisticada, a gente não trabalha mais com texto plano, né? Para armazenar uma senha em algum lugar, mas sim a gente trabalha com a hash dela para poder justamente dar uma dificultada ali na hora de você descobrir que senha que se trata, certo? Mas a gente vai vendo que dependendo da sofisticação do ataque, às vezes um hash ali muito, muito conhecido, muito comum, pode não ser a melhor opção para você esconder a senha, né? Então a gente vai depois entender esses métodos, né? Criar uma senha para um arquivo PDF, e aí a gente vai ver, perdão, a gente vai ver na prática como que uma senha fraca e como que uma senha forte conseguem proteger o conteúdo desse arquivo PDF. E no final nós vamos usar uma ferramenta que eu deixei até censurada aí, para a gente dar uma olhada aí como que a gente usa essa ferramenta para poder quebrar um hash de uma senha, tá? Beleza? Então, falando um pouquinho de mim, eu sou um recém-ingresso na RSI, né? Oficialmente, assim, membro no dia 1º de junho desse ano, ok? Eu não tenho um título tão grande quanto o Igor, eu sou só um pesquisador na área, por enquanto, né? Sou só um pesquisador da área de cibersegurança. Mas, como profissão, eu sou desenvolvedor front-end lá no SERPRO, né? No Serviço Federal de Processamento de Dados. Eu sou criador de conteúdo nas horas vagas, né? Então, eu tenho um TikTok e agora eu também criei um canal no YouTube. Ainda não é nada oficial, mas conforme eu for criando conteúdo, eu vou postando ali um corte no TikTok ou uma dica rápida no TikTok. Ou se for alguma coisa realmente mais extensa, que precisa de mais tempo, coisa que não dá para botar no TikTok, eu boto lá no YouTube. E as minhas áreas de interesse, conhecimento, atuação, são essas aí, né? Web, engenharia reversa, OSINT, forense e mais algumas outras que também não convém falar aqui, porque, enfim, são muitas, né? Beleza? Então, dito isso, vamos dar continuidade aqui e iniciar a nossa palestra. Beleza? Falando aqui um pouco da definição de aleatoriedade e entropia, né? Pelo dicionário que a gente pega, já pesquisando assim, direto no Google, né? A definição de aleatório é o quê? É algo que depende das circunstâncias, do acaso, casual, fortuito ou contingente, né? Ou seja, basicamente, quando você dá margem para a natureza ou quando você dá margem para algum tipo de sistema, ou seja, quando eu digo sistema, não um sistema computacional, mas um sistema físico no geral, né? Seja qualquer coisa assim que comporte um apunhado de partículas, moléculas, né? Quando você tem um sistema desse jeito, você dá margem para uma grande variedade de eventos que podem acontecer que está ali na definição de aleatório. E juntamente com essa definição de aleatório, a gente também tem a definição de entropia, né? Que aí é a medição do grau de desordem de um sistema fechado, ok? Então, basicamente, o grau de entropia, ele mede o quão que um sistema está organizado ou desorganizado, e a aleatoriedade, ele só diz se alguma coisa pode ser, dependendo da circunstância, do acaso, se pode ser aleatório ou não é. Beleza? Seguindo para mais uma definição aqui, para definição de hash, para quem não está familiarizado, existem dois hashes no mundo da computação, né? Existe
o hash que eu vou falar aqui, né, nessa apresentação, que é como se fosse uma função criptográfica, né? E existe um hash como estrutura de dado, tá? Mas isso, a parte da estrutura de dado não é o foco, tá? Então eu vou falar da função hash criptográfica, tá? Então, essa função hash é uma função que está, entre aspas, criptográfica, tá? Eu vou já explicar por quê. Que transforma uma entrada de dados numa sequência fixa de caracteres, servindo como uma impressão digital, né, única para um conteúdo original. Ou seja, uh, quando você tem um arquivo PDF ou uma imagem de um sistema operacional, um arquivo TXT, seja lá o que for, ele, ele tem como se fosse uma espécie de biometria, certo? E aí, quando você modifica alguma coisa nesses arquivos, nos bytes que organizam esse ativo digital, você também está mudando ali a biometria digital dele, né? Digamos assim. Então, para você ter certeza de que alguma coisa está fiel ao que está sendo prometido, você pode verificar a função check, o MD5 checksum de alguma coisa, né? Geralmente, quando você, por exemplo, vai baixar um sistema operacional, por exemplo, o Kali Linux, lá no download você tem ali um checksum para você verificar se a hash daquela imagem bate com a hash que você vai gerar ali com alguma função de hash, né? Para você ver e verificar que se trata mesmo de um arquivo fiel, um arquivo que não foi modificado, né? E aí o detalhe é que a gente não pode descriptografar um hash, porque é uma função de direção única, né? Uma função que você só consegue criptografar, você não consegue fazer o processo reverso dela para poder saber do que se trata. Então, por isso que está, entre aspas, criptografado, porque uma criptografia pode transformar uma coisa que está em texto não legível de volta para texto legível, beleza? Então, continuando aqui, vamos falar então um pouco da aplicação desses conceitos na segurança da informação. O que a gente está trabalhando aqui, então, nessa apresentação, são senhas, né? Então, quanto mais aleatório for uma senha, mais complicado é para decifrá-la, tá? Então, quais são os parâmetros que a gente precisa trabalhar em cima de uma senha para deixar ela mais aleatória, né? Uma coisa que é muito importante e fundamental na segurança da senha é o tamanho dela, tá? Porque quanto maior o tamanho dela, maior é a aleatoriedade dos caracteres, que também pode ter uma maior entropia, né? Então, assim, você tem que focar muito na quantidade de caracteres no geral, entendeu? Você pode até usar um gerador de senhas aqui, eu até coloquei como exemplo aqui, um gerador de senhas que está utilizando ali um slide bar para poder pegar ali a quantidade de caracteres, e esses outros parâmetros aqui também, que eu também vou explicar agora. Caracteres especiais, tá? Uh, Como o Igor também falou na apresentação passada, tem alguns caracteres ali que não trabalham muito bem na web, né? Então, o base 64 ele é muito bem-vindo, muito bem utilizado para esse tipo de caso. Então, você também tem que botar caracteres especiais para poder justamente você aumentar o nível da entropia, da aleatoriedade da tua senha, ok? Além dos caracteres especiais, como, por exemplo, esses que a gente vê, por exemplo, arroba, hashtag, cifrão, exclamação, estrelinha, abre parênteses, fecha parênteses, mais, menos, interrogação, entendeu? Você pode utilizar também caracteres minúsculos e maiúsculos, né? E números, né? Nada mais justo, nada mais simples. E também técnicas de leet coding, né? Isso aqui, para quem não sabe o que é leet coding, talvez até deva ter visto em algum lugar, mas não sabe o que é leet coding, né? Bom, leet coding, só para dar um exemplo aqui rápido, imagina que você vai criar uma senha baseada em alguma coisa que você gosta. Vamos supor, sei lá, morango. Imagina que você vai criar uma senha usando leet code em cima da palavra morango, né? E aí você começa a aplicar algumas coisas aqui, tipo assim, bota o M maiúsculo, bota o O maiúsculo, né? Vai trocando ali algumas coisas de lugar, mas além de fazer essa salada de caracteres, você também pode trocar alguns caracteres que são letras por números, ou então ou então também por caracteres especiais, né? Então, imagina que você está querendo dar uma assinatura hacker, né? Como a gente geralmente gosta de fazer nas nossas tags, né? A gente pega uma palavra comum, começa a trocar ali algumas letras por números ou por símbolos, e aí você começa ali a fazer uma salada de caracteres, entendeu? Aumentando a entropia e adicionando também mais alguns temperos, né?
só para poder aumentar mais ali o nível do tamanho, para você ter ali mais aleatoriedade em cima da senha, né? Então, quanto maior a sua senha, consequentemente também ela é mais forte, mais difícil de quebrar, ok? Porém, trabalhar com senhas assim de cabeça não é muito viável, né? Até porque para a gente lembrar depois que a gente fez uma senha muito aleatória, muito difícil de lembrar, não convém também anotar num papel e deixar fácil para alguma outra pessoa pegar. Ou então, assim, salvo em texto plano, em algum bloco de notas do celular, né? Então, existem aplicativos próprios para isso, né? Eu botei dois aí, né? Tem o Bitwarden e o OnePassword, que fazem justamente esse gerenciamento de senhas e colocam elas numa nuvem, né? Então, ou seja, já concede segurança também para a sua senha em algum outro lugar do mundo. E ainda precisa de uma senha mestra, que aí essa aí você precisa lembrar para poder acessar esses aplicativos e conseguir as suas senhas de volta, seja das suas redes sociais ou do banco, enfim. Então, assim, fazendo uma análise, olha só isso aqui. Fazendo uma análise combinatória de todos os possíveis caracteres de uma senha de 8 caracteres, né, de 8 espaços ali, usando o alfabeto, né, caracteres maiúsculos, minúsculos, símbolos, números nem vou contar a técnica de leet code, né, porque é redundante aqui das outras características que eu falei. Mas imagine que você pega tudo isso em uma senha de 8 caracteres, você tem bilhões de combinações diferentes possíveis para uma senha de 8 caracteres. Ou seja, assim, bilhões de senhas diferentes, tá? Então, pode parecer muita coisa, e realmente é muita coisa, porém, para o computador, um computador nosso, né, de uso pessoal, esses que a gente tem em casa, acho que até um celular consegue descobrir a combinação de uma senha de 8 caracteres em algumas horas. Entendeu? Então depende muito da perseverança, da força de vontade do invasor, do mal intencionado, de querer quebrar uma senha de alguma coisa protegida. E é por isso que eu reforço que precisa muito você trabalhar aquelas características que eu falei, para poder você tirar essa margem de tempo viável que um hacker pode, ou melhor, um hacker não, né? De um cybercriminoso, que um cybercriminoso pode levar para poder quebrar uma senha, né? Então, trabalhem bem essas características para dar mais trabalho ainda, né? Para virar um tempo não viável, né? Pode até demorar anos, para vocês terem uma ideia. Demora anos para você conseguir quebrar uma senha realmente forte, tá? Então, esse slide foi só para reforçar o que eu acabei de falar, beleza? E olha só, e ainda assim, mesmo que você possa trabalhar com uma senha que possa estar ali consideravelmente forte, dependendo da programação da ferramenta que vai ser utilizada para poder quebrar um hash de uma senha, você ainda pode utilizar, por exemplo, a GPU, né, que é a unidade de processamento gráfica, ela é como se fosse uma CPU tipo 10 vezes mais potente ou 20 vezes mais, tantas vezes mais potente, porque se você for parar para analisar aqui, por exemplo, uma CPU, ela tem algumas unidades lógicas aritméticas, uma unidade de controle, uma unidade de cache e uma unidade de memória de acesso randômico dinamizada, né? Uma GPU tem tipo isso, só que 10 vezes, 20 vezes. Então você consegue paralelizar o processo de quebra de senha nos vários núcleos que uma GPU tem, entendeu? Inclusive, é por isso que GPUs normalmente trabalham com um volume de dados muito grande, né, para poder processar gráficos e essas coisas. Você tem praticamente um outro computador dentro do seu computador com a GPU, né? Com mais potência e tudo mais, né? Então, quando uma ferramenta ela utiliza a GPU, meu amigo, aí você torce para o cara não conseguir quebrar sua senha, viu? Mas, no geral, é só você realmente botar uma senha com muitos caracteres, entendeu? Usa ali aquele gerador de senha, você não precisa se preocupar em decorar. E fica ali a encargo do cara realmente trabalhar aquele negócio ali, e se o tempo for viável para ele, se ele ainda estiver vivo para ver a sua senha, né? Agora vamos falar também de alguns dos métodos mais utilizados para quebrar senhas, né? Bom, para começar, a gente tem o Brute Force, logo em seguida o Dictionary Attack, o Password Spray e o Rainbow Table, tá?
Vamos falar um pouquinho de brute force ou força bruta, né? Bom, na verdade, força bruta não é como se fosse um ataque específico, tá? Força bruta, na verdade, ele é um paradigma de programação que se baseia na tentativa e erro, beleza? Então, muitos dos softwares de quebra de senha que a gente usa hoje em dia se utilizam da premissa, né, do paradigma de força bruta, porém sofisticado, para poder não realmente ser aquele processo extremamente oneroso, tanto no quesito tempo quanto no quesito de recurso computacional. Os softwares hoje em dia são mais sofisticados para poder não realmente ser aquele processo oneroso, né? Então, na grande maioria dos programas, eles utilizam esse paradigma, mas não é aquele negócio puro mesmo, de você, byte a byte, tentar todas as combinações possíveis. Assim, você até pode tentar fazer assim, você até garante que você consegue achar assim. Agora, se você vai estar vivo para ver, é outros 500, né? Você vai tentando ali, byte a byte, aumentando a quantidade de bytes, até você conseguir quebrar a senha, já é outra história, né? Mas aí existe a sofisticalização desse ataque de força bruta, né? Aí a gente vai falar também agora do Dictionary Attack, né? O Dictionary Attack, ele também trabalha em cima do paradigma de força bruta, né? Porém, ele já tem ali uma lista pré-computada, como se fosse uma espécie de listas mesmo, uma lista de palavras que aquele algoritmo vai utilizar para sair tentando por você. E como a gente já falou anteriormente, né, como eu já falei anteriormente, que hoje em dia as senhas não são mais trabalhadas em texto plano, e sim com hashes, os programas que utilizam esse tipo de ataque, né, o Dictionary Attack, eles precisam pegar essa entrada de dados, trabalhar uma função hash em cima, que existem várias diferentes, inclusive, então você ainda precisa saber qual tipo de hash que você está querendo utilizar, para poder você conseguir quebrar a senha, e aí você, bateu o hash com o hash, eu sei que essa aqui é a senha que eu quero buscar, ok? Então, em resumo, o Dictionary Attack ele é um algoritmo de força bruta que pega um conjunto já pré-definido de palavras para poder tentar a senha, ele passa por uma função hash e depois cospe para onde tiver que tentar quebrar a senha, né? A gente vai ver isso com mais calma na hora da prática, tá? Então, não se preocupe que eu vou explicar direitinho o que está acontecendo ali, tá? Então, explicado o que é o Dictionary Attack, vamos falar agora de Password Spray. O Password Spray, ele é muito interessante porque, tipo, em vez de você tentar em vez de você tentar várias senhas para um único usuário, né? Geralmente a gente pensa assim, quero acessar como usuário administrador, vou sair tentando um monte de senha aqui, enquanto o servidor está lá, pegando tudo que é requisição sua, e o cara está lá, vendo, vai, tenta. O Password Spray, ele tem uma coisinha um pouco diferente. Inclusive, ele funciona assim. Imagina que você já tem uma senha, mas você não sabe de quem é essa senha. Então, nada mais justo que você sair tentando para todos os usuários disponíveis que você sabe, entendeu? Qual é a vantagem de fazer dessa forma? É que no método anterior, de você pegar um usuário e tentar várias senhas, como isso já pode ser muito previsto de ataque por muitos desenvolvedores, eles já vão tentar barrar, dado uma quantidade X de tentativas de você logar com alguma conta, com aquele usuário, né? Então, nada mais interessante, lógico, do o atacante tentar ele pegar uma senha, né, que ele sabe, e tentar com todos os usuários, porque assim parece que, pro lado do servidor, pro lado do sistema, parece que todos os usuários tentaram logar uma vez, entendeu? E aí, com certeza, alguém vai logar lá dentro, conforme se eu sei a senha, se eu sei que existe uma senha daquelas, né? Mas de algum usuário, ok? Acho que ficou claro, né, o que é o password spray. Agora vamos falar de Rainbow Table, tá? Rainbow Table, ele é muito parecido com o Dictionary Attack, porém, ele tem a diferença de que ele já tem também uma informação do hash daquela senha, ou melhor, do texto plano, que já foi pré-computado ali do ladinho junto com a senha, né? Como vocês estão vendo aqui, na imagem aqui no canto inferior direito, você tem aqui um texto plano e aqui no lado direito dela a função hash trabalhada em cima. Então, em contraste com o Dictionary Attack, você já tem conhecimento do algoritmo de hash que foi utilizado para fazer a criptografia daquele texto plano. Então, assim, você ainda tem mais um pouco de economia de tempo, um pouco mais de economia
de recurso computacional na hora que você for quebrar ali uma senha, entendeu? Então, dependendo do quanto que o cara sabe que algoritmos foram utilizados, ele já consegue sofisticar a ponto de chegar numa Rainbow Table, por exemplo, né? Então, ele também tem uma lista, como se fosse um dicionário, né? Mas no caso aqui você tem o texto plano e o hash daquela senha, ele vai olhar todos aqueles hashes lá, vai bater o hash com hash, então eu sei que é essa senha aqui. Diferente do Dictionary Attack, que ele precisa processar aquele texto plano para depois fazer o hash daquela senha e assim, pronto, essa aqui é a senha, entendeu? Então existe um pouco menos de trabalho de processo computacional, já que você já tem previamente dito qual é o hash que foi ali trabalhado, beleza? Show! Vamos chegar agora na parte prática do negócio, né? Beleza? Eu só espero que o meu computador não morra, porque eu estou realmente percebendo que ele está com um pico de CPU lá em cima, beleza? Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho o terminal, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu acho que todo mundo consegue ver aqui, né? Os arquivos e tudo mais. Beleza. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse arquivo aqui, openssl.pdf. Eu vou fazer aqui, olha só, openssl.pdf para mostrar para vocês que, primeiramente, a priori, né, não se trata de um arquivo criptografado ainda, né? Vocês estão vendo aqui todo o conteúdo desse arquivo, ó. Estou mostrando aqui para vocês, beleza? Então, ele não está criptografado ainda, ele não está protegido ainda, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu falei de um programa mais cedo sobre que ele vai botar uma senha nesse arquivo PDF, né? Então, como é que a gente vai usar ele aqui de fato, né? Então, eu vou invocar ele aqui, né? Vou chamar PDFTK, e ele já até completou aqui para mim, né? Mas, enfim, passando parâmetro por parâmetro, a gente primeiro vai passar o nome do programa, né? Depois vai passar o nome do arquivo que a gente quer criptografar e depois passa o output dele. Esse output justamente serve para pegar esse arquivo que a gente vai querer passar pelo processo de encriptação para botar um nome nele no final depois, né? Sei lá, vou botar aqui no caso, como ele está sugerindo aqui, PDF encrypted. E aí depois agora entra a parte que a gente coloca uma senha, tá? Esse programa aqui, o PDFTK, ele permite que a gente coloque duas senhas. Seja uma senha de dono, como se fosse uma senha com mais alto privilégio, e uma senha de usuário, que é essa aqui que está na tela agora. Beleza? Eu vou primeiramente trabalhar com o comando desse jeito aqui, tá? Depois eu vou explicar por que existe essa outra senha e como que a gente pode usar ela de forma inteligente, tá? Mas, basicamente, quando eu vou botar para rodar aqui, beleza? Quando a gente define uma senha ali para user PW, o processo seguinte agora se deve em quebrar essa senha que foi definida ali para o parâmetro de user PW, tá? Então, beleza, olha só, ele criou aqui para mim o PDF encrypted, tá? Então, se eu botar aqui open PDF encrypted, ele vai me pedir uma senha. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu coloquei aqui no meio, ó. Vou colocar aqui qualquer coisa, não está indo, né? Se eu botar, como eu tinha botado aqui, era teste, né? Então, se eu botar teste aqui, ó, ele me permitiu acessar. Beleza. Até então, tudo conforme os planos, né? Tudo conforme o que foi prometido. Beleza. Agora, como é que entra o processo de quebrar essa senha, né? Se eu quero descobrir que senha é essa. Eu vou utilizar um programa para poder pegar, primeiramente, a hash desse arquivo PDF criptografado aqui. Porque a senha ela foi inserida nesse novo arquivo PDF que foi criado em algum lugar nos hexadecimais desse arquivo, né, nos bytes desse arquivo. E aí esse programa que eu vou utilizar, ele vai saber onde localizar esses bytes e aí depois ele vai cuspir para mim de volta a hash desse arquivo, né, dessa senha no caso, né. Como eu já expliquei, né, ele não salva a senha em texto plano, ele vai salvar uma hash, né. Então, qual programa que eu vou chamar agora? Eu vou chamar o PDF to John e vou chamar o PDF encrypted
e vou passar o redirecionamento da saída desse cara para um arquivo TXT. No caso aqui, eu vou chamar esse arquivo TXT de hash_pdf.txt, ok? Feito isso, de forma bem silenciosa, ele nem parece que trabalhou direito. Se eu for dar uma olhada aqui de novo, a gente vai ver, cadê? Botei hash, tá aqui, hash PDF, beleza? Se eu fazer cat hash underline PDF, ele vai retornar para a gente o hash desse cara, né? O hash daquele arquivo encriptado, beleza? E dá para ver aqui algumas informações, né? Por exemplo, que consta de um arquivo PDF e tudo mais, né? Não que fosse óbvio, né? Mas, tipo, geralmente a gente pode pegar esse parâmetro através da hash, né? Beleza, já fizemos 90% do ataque aqui já. Agora, o último passo que a gente pode fazer é chamar um programa chamado John. Esse John, o nome extenso dele é conhecido como John the Reaper, né? E agora a gente só faz passar, aqui nesse caso, o arquivo TXT que eu acabei de criar. Ainda assim, o ataque aqui está muito básico, né? Porém, se eu não soubesse o, 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 o algoritmo utilizado para poder fazer essa hashificação, né? Eu poderia tentar uma word list pronta, né? Uma word list não, um dicionário, né? Aqui no caso eu estou utilizando um dicionário. Porém, se eu passo já o comando dessa forma aqui, só chamando o John e esse arquivo TXT, o John ele já vai pegar automaticamente ali no código-fonte dele alguma word list já pronta, né? Então, se eu apertar Enter aqui e vou deixar o John trabalhar, em alguns segundos eu vou ter a minha senha de volta. Vamos só esperar mais um pouco, acho que é coisa de alguns segundos, né? Não sei se meu computador também está aguentando tanto trabalho, mas como eu botei uma senha pequena, geralmente é para retornar rápido, tá? Ó, voltou, graças a Deus. Então, olha só, você está vendo aqui, ó, que ele descobriu que a senha do meu arquivo é teste, né? Então, vamos dar uma olhada só um pouquinho nos outputs aqui, que quando eu chamei o hash, ou quando eu chamei o John, ele está usando aqui o encodamento de entrada padrão, né? O TF8, carregou um hash de password, até porque esse arquivo hash só tem esse arquivo TXT só tem um hash, e ele identificou que é PDF e pode utilizar essas diferentes funções hashes aqui, ok? Então, beleza, acho que no resumo é isso, tá só falando que tá rolando aqui alguns processos e tudo mais, ó, prosseguindo com a word list user share john passwords.lst. Então, isso aqui é a word list que ele usou, né, o dicionário que ele usou, no caso, e pronto. E aí, no final das contas, ele descobriu que a senha era teste, né? Beleza. Quebrei aqui a hash. Agora, como é que eu faço para proteger esse arquivo de fato, né? Deixa eu fazer o processo aqui de novo, deixa eu remover esses caras aqui. Então, eu deletei aqui o hash PDF e também deletei o PDF encrypted, tá? Então, eu vou invocar de novo o PDF TK. Vou passar agora também mais um parâmetro chamado owner underline pw e vou passar uma senha fraca para ele, por enquanto. A user PW, vocês perceberam que quando o John quebrou a senha, foi a senha que eu defini para user PW, né? Então, essa hash que a gente tira aqui é a hash da senha do parâmetro user PW. Logo, para você ter a facilidade, a facilidade de você ter uma senha fraca para você conseguir acessar, mas ao mesmo tempo ter uma senha forte para poder atrapalhar a vida do hacker de quebrar essa senha. Não vou nem botar essa senha aqui, não, porque, enfim, isso aqui já é. Isso aqui não é nem o que eu ensinei. Mas, tipo assim, eu vou botar aqui algumas coisas, só não vou. Sei lá, eu tô botando aqui qualquer coisa que seja. Tô só tentando não quebrar também aqui para o script não achar que eu não tô inserindo coisa demais. Mas, enfim, coloquei uma senha aqui aleatória e
não, só fiz jogar mais caracteres aleatórios, entendeu? Eu poderia ter usado um gerador de senha, mas só para questões de celeridade eu fiz dessa forma aqui, beleza? Então, o arquivo foi criado novamente, ok? E aí vou tentar abrir esse arquivo de novo. Open PDF Encrypted. E ele vai me pedir uma senha, né? Beleza. Eu posso pegar essa senha aqui. Opa, deixa eu pegar essa senha aqui, copiar. Opa, deixa eu tentar abrir ele aqui de novo. Posso tacar aqui, desbloquear e ele desbloqueia. Beleza. Agora eu posso também pegar essa outra senha, que eu coloquei mais curta aqui, e tentar, deixa eu fechar aqui, e tentar desbloquear esse mesmo arquivo PDF aqui, beleza? Dá para ver aqui que eu coloquei outra senha e ele também desbloqueou. Então, essa senha, esse arquivo, esse programa, ele tem essa comodidade de você definir duas senhas, uma senha mais fácil para você lembrar, que com certeza não vai ser utilizada ali pelo PDF do John em seguida com o John para poder quebrar a senha, e você ainda pode definir uma senha forte, como a que eu defini aqui em cima, né, selecionada, para poder ela ser a tentativa de quebra do hacker, né, do cybercriminoso, desculpa. Então, dessa forma, a gente consegue proteger um arquivo PDF e ainda assim aliado com a facilidade de você lembrar uma senha que pode ser utilizada ali para poder abrir aquele arquivo PDF. Beleza? Então, eu acredito que, no mais, é isso. Acho que ficou claro. Se não ficou claro, eu vou até tentar só mostrar para vocês o tempo que leva para poder tentar quebrar essa senha que eu acabei de criar ali. Mas, assim, eu vou falando que já praticamente terminou, porque eu não vou onerar também todo o tempo de restante que eu tenho, porque eu sei que o John não vai conseguir quebrar essa senha. Beleza? É uma senha que eu inventei na hora, então não tem nem perigo dele quebrar. Ok? Então, se eu chamar aqui o John, passar o resto do PDF aqui, eu vou deixar isso aqui à vontade. Eu poderia até ter passado uma word list, com certeza ele não iria quebrar esse negócio. Mas, basicamente, a palestra se encerra aqui. Ok? Eu tenho a segurança de dizer que o John não vai quebrar essa senha. E é isso. Acho que, no mais, é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu essa palestra. Espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. E, no mais, acho que como temos mais ou menos 25 minutos, acredito que agora dê tempo para a gente abrir para as perguntas, né? O que vocês acham?